Não, então, eu queria saber, Dani, aonde que foi a virada na sua vida? Você falou que foi quando você entrou para uma empresa, mas aonde que você deu um estalo em você, que você saiu uma recepcionista e virou e decidiu, não, eu tenho que entrar numa faculdade. Aonde que surgiu isso na sua vida? Sandro, nem foi nessa fase quando eu estava nessa empresa já como recepcionista. Foi quando eu trabalhava numa casa de família, que eu fui muito humilhada nesse lugar. Humilhada, assim, no grau mais extremo que vocês possam imaginar e talvez as pessoas nem imaginem, mas quando eu trabalhei nesta casa, eu emagreci muito, que eu mal comia, eu amamentava minha filha ainda e essa mulher, ela era muito ruim, como pessoa mesmo. E ela me humilhava muito. Aí um dia eu lembro que eu estava limpando o banheiro do filho dela e tal, e ela falou uma palavra de muita humilhação, assim, e ela media as comidas. Meu Deus. O que ela falou? Hã? Porque assim... Pode falar, repetir o que ela falou? É que é tão nojento. Pode falar. Tipo, o filho usava o banheiro no final de semana e ele não dava descarga. E aí eu fui falar pra ela, eu não vou falar o nome, e eu falei, dona fulana, tá com problema na descarga? Ela falou, não. Você tá reclamando? Eu falei, não, porque ele não dá descarga. Ela falou, lógico, tem você pra limpar. Você tá aqui pra fazer isso. Eu achei aquilo tão... Eu vinha de uma origem muito pobre e eu falava, cara, eu sou pobre, eu moro numa casa muito simples, mas a gente tem educação, é uma coisa básica. É pobre, mas é limpinho, não tem essa frase? E aquilo eu achei tão humilhante, sabe? Eu achei tão humilhante que eu falei, cara, eu não vou viver isso muitos anos da minha vida. Porque é uma profissão digna como qualquer outra, tá? Fica muito claro aqui. É verdade. Faxineira, empregada doméstica, é uma profissão digna que, infelizmente, está entre as profissões de invisibilidade no nosso país. Não é valorizado. Muitas pessoas enxergam como pessoas... Nem enxergam, porque são profissionais invisíveis. São não mesmo. são, tá? São. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida. E eu sempre me achei uma menina pra frente, eu sempre me achei muito comunicativa. E eu falei, acho que não é isso que eu quero viver. E não é esse o futuro que eu quero dar pra minha filha. Uhum. Não é essa história que eu quero contar. E aí, Sandro, acho que foi a minha virada de chave. Foi exatamente nesse dia, eu lembro exatamente da cena, eu estava ajoelhada, limpando o banheiro, e ela me falou aquilo. E aí ela pintava as comidas, assim, ela marcava para ver se eu comia o suco. Que absurdo. Era um negócio tão absurdo. E eu lembro que eu passava muita fome, eu lembro de sentir muita fome nesse lugar que eu trabalhava, muita fome. Ela deve estar te assistindo agora. Eu espero que Deus tenha abençoado a vida dela, porque a gente só dá o que a gente tem e deu tudo certo pra mim. Eu espero que tenha dado tudo bem pra senhora também, viu? É isso. E aí, o dia que eu pedi as contas da casa dela, ela falou, ela era uma portuguesa, tá? Ela falou, você acha que vai acontecer o quê? Tu és uma merdinha, vai pra onde? Vai fazer o quê? Vai passar fome com a tua mãe de novo? E eu falei, vou passar fome, mas aqui eu não fico mais. Então, aquele momento, Sandro, para mim foi um momento muito dramático de ser humano mesmo, de entender o quão baixo que o ser humano poderia ser. Mas eu já tinha tomado tanto soco no estômago com a saída do meu pai, com o abandono, com a desestrutura familiar, que ali eu lembro exatamente do dia, eu lembro se eu fechar o olho, eu me vejo naquela cena e eu falei, eu vou ter uma vida diferente. Mas foi o que te impulsionou. Isso é bom. Foi o que me Apesar impulsionou. dela ter sido uma idiota. Não, foi ótimo. Eu agradeço a todas as pessoas e a tudo que eu vivi na minha vida. Inclusive, eu agradeço muito ao meu pai. Graças ao meu pai, eu me tornei o que eu me tornei. Ele apareceu depois de um tempo, depois de um ano que ele tinha ido embora de casa, como se nada tivesse acontecido. Meu pai é uma pessoa que precisa de tratamento, ele precisa de acompanhamento psicológico, ele precisa vir em outras vidas, ele precisa evoluir como ser humano. Mas eu já o perdoei. E eu acho que é isso, pai. Eu sinto muito por tudo que você fez, não por mim, mas por você. Você perdeu 3 filhos lindos, você perdeu uma família maravilhosa, por escolha. Por escolha. E sua tia aqui? Eu não tenho contato com ela, eu não desejo mais mal para ela, eu já tive muitos sentimentos ruins em relação a ela. Natural, né? Uma vez, quando meu pai desapareceu, minha mãe ficou muito enlouquecida. Minha mãe saiu do prumo, né, psicologicamente falando. E aí minha mãe descobriu que meu pai estava morando numa comunidade na zona sul de São Paulo, a Vila Calu, é um lugar conhecido por muitas pessoas. E aí a gente foi até lá, numa favela mesmo. E aí a gente chegou num bar, minha mãe enlouquecida, minha mãe com a foto do meu pai. Ele me abandonou, ele me deixou com 3 filhos e tal. E aí vieram 2 caras e falou, a gente sabe quem é.
Se a senhora pagar uma bebida e um maço de cigarro, a gente acaba com ele agora. E minha mãe, quanto for, tem R$50 aqui no bolso, eu pago o que for, porque esse cara acabou com a minha vida e tal. E eu tinha 12, 13 anos já nessa época, e aí o dono do bar falou, tá bom, ela já vai, a senhora não quer ir no banheiro? Aí ela falou, não, eu não quero, não, mas é bom a senhora ir no banheiro para a senhora voltar para casa depois. E ele tirou a gente, esse dono do bar, tirou a gente pelos fundos do bar e falou, senhora, esses caras são barra pesada, eles são de tráfico aqui, eles vão fazer o que a senhora está pedindo, mas eles vão pegar a tua filha também. A senhora não vai sair daqui viva, nem a senhora nem a tua filha, não vale a pena. O que esse homem fez para a senhora, deixa. E eles esse dono do bar tirou a gente desse bar. Era para hoje minha mãe estar presa, porque ela teria feito, porque ela estava vivendo, gente, uma situação... E eu naquele meio. Então, eu odiei muito meu pai e eu tive muitas travas na minha vida. Eu tive a minha autoestima muito baixa durante muitos anos. Eu me relacionei mal com homens e depois eu descobri na terapia, com tratamento, enfim, com minha conexão com Deus, que o meu pai tinha uma responsabilidade muito grande. Viver o abandono paterno é algo muito intenso. É algo muito difícil. E eu não me enxergava como ser humano nos lugares que eu entrava. Então, eu não me achava digna de amor. Eu não sei se alguém aqui entende o que é você não se sentir digna de ser amada. Eu não me sentia digna de ser amada por conta do que eu senti em relação ao meu pai. E aí, quando eu entendi que não tinha a ver com o que eu merecia, mas com o que ele fez, com o que ele decidiu, aí a minha vida mudou. Aí eu entendi que eu era digna de ser amada, eu era digna de pisar onde eu estava pisando, eu sou digna de estar aqui hoje, eu sou digna de estar conversando com pessoas tão importantes como eu estou conversando hoje, eu sou digna de entrar todo dia na casa das pessoas, de milhares de pessoas, e falar, olá, muito boa tarde, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, de onde quer que você esteja nos acompanhando, com muita tranquilidade de ser quem eu sou. Então, até trazer o que o Sandro disse, não, Sandro, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, eu não tenho vergonha de ter passado pelo que eu passei, eu não tenho vergonha de ser filha de quem eu sou, eu não tenho vergonha de nada do que eu vivi, porque tudo o que eu passei, cada passo, me trouxe até aqui. Mas você falou no início que eu não quero me vitimizar. Você está contando a sua história, você não é se vitimizar. É isso, mas é porque muita gente... Mas você na tela aparece uma mulher muito empoderada, sabe? É isso que você... Eu acho isso que você quis dizer. Né? Eu nunca... Você fala de fatos muito fortes, muito pesados, sabe? Não tem esse forte ali. O pulso. Porque... Eu nunca quis usar a minha história para chegar onde eu tô. Sim. Agora, eu acho que tudo bem eu contar, porque as pessoas me conhecem como profissional. Eu sempre tive essa preocupação. Eu quero que as pessoas saibam que, não, a Dani é uma boa profissional, ela é uma boa jornalista, ela é uma boa comunicadora. Não assim, coitadinha, vamos dar uma oportunidade para ela, porque ela sofreu. Não, porque tem milhares de pessoas que estão sofrendo coisas muito piores do que as que eu sofri. A minha família passou por isso, mas nós vencemos. Minha mãe venceu, meus irmãos também. Estamos todos bem, graças a Deus. Escolhemos o caminho do bem. Mas foi muito difícil. Então, quando eu estou no ar, eu me coloco sempre no lugar de quem está assistindo. O público do SBT é povão. O público do SBT é gente de classe C, D, E, F. Eu não estou falando para o empresário. O empresário pode até me assistir, mas eu entro na casa simples, daquele sofá remendado, que tem uma mantinha, que é de onde eu venho. Então, eu me sinto parte daquele lar.